Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Fala, galera do Surto Olímpico, beleza? Marcos Antônio falando. Estou aqui com o Regis Silva. A gente está aqui para fazer um SurtoCast especial, né? Está chegando a Olimpíada, você já sabe, a ansiedade só aumenta, o hype só aumenta. E a gente vai aumentar um pouco mais o hype falando de Olimpíadas antigas. Eu sei que vocês gostam aí, eu sei que o mais acessado do SurtoCast é quando a gente fala de lembrança olímpica, cerimônia de abertura. Então a gente vai fazer uma série especial aí, falando por partes das lembranças olímpicas que a gente tem, né? E vamos começar, né? Porque a gente é velho, né? Regis é mais velho ainda, né? Então vamos começar falando da primeira Olimpíada, assim, que o Regis tem lembrança, né? E eu tinha 3 anos de idade, não lembro bodegas, mas o Regis lembra, que é Seul, 1988, a Olimpíada na Coreia do Sul, a última que teve a participação da União Soviética, Iugoslávia, a cortina de ferro ainda estava se mantendo ali firme e forte, né? E o Regis pôde ver, né? O Regis viu, olha só a idade do Regis, né? Entregando a idade violentamente, porque ele viu a União Soviética, né, Regis? Regis, tudo bom, cara? Quero que você já fale logo qual é a sua primeira lembrança que o Reginho tem lá quando viu a Olimpíada de Seul, né? De Seul de madrugada, né? Acho que seus pais nem deixavam você assistir, né? Oi, Marcos, olá todo mundo. Bem, eu tô surpreso que você não falou Atenas 1896, né? Depois desse começo, né? Pensei que É, você ia ficar zoando ainda mais, né? Mas tudo bem, deixa quieto. essa piada já tá ficando meio velha, aí eu já deixei de lá. Todo mundo sabe que todo surtocast eu faço essa piada, eu quis aposentar. Mas você lembrou, né? Tudo bem. Ha, ha, ha. Muito engraçado. Enfim, pois é, né, cara? Seul 1988. Cara, foi engraçado, porque nessa época, né, minha tia que faleceu recentemente, a Luísa, ela era professora de geografia e história. E ela me dava livros, assim. Dava livro para mim, para minha irmã. Minha irmã ficava com de história e eu ficava com de geografia. Eu peguei muito Atlas. E Atlas tinha as bandeirinhas, né? País, a bandeirinha. Assim, quando chegou os Jogos de Seul, né? Muitas bandeirinhas, aí já me identifiquei. E caminhei pelo caminho estranho, né? Que eu entrei nos Jogos Olímpicos. E aí teve a abertura, né? Teve a abertura com aquele estadinho dos pombos estorricados, né? Tanto que o COI proibiu, né, o uso de pombos na abertura, né, porque É, diversos foram viraram franga passarinho, né? Enfim, é, maldade. infelizmente, um churrasco involuntário de pombo, né? Infelizmente, Pois é, foi uma infelizmente. tragédia, né? Porque a gente está fazendo piada, mas na época a Associação de Defesa dos Animais criticaram forte o COI, né? E acabou essa tradição, né? Antes passou a ser no início, né, de jogar os pombos, né? E depois virou uma coisa mais simbólica na cerimônia de abertura, para evitar que corram esses riscos, né? Que aconteceu. A gente tá fazendo piada, mas foi uma coisa meio trágica ali, né? Pois é, foi muito ruim. Tanto que você falou, né, que não pode mais desde então. Aí, né, assim, aquele monte de país de bandeira, assim, muito país que. E tinha Brasil, né, União Soviética, tinha Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né, que na época era a Alemanha Ocidental era a República Federal da Alemanha, tanto que a sigla era FRG, e da República Democrática da Alemanha, que a sigla era GDR. As coisas de gente maluca obsessiva pela Olimpíada lembra disso, e eu lembro. E tinha até um insigniazinho no meio da bandeira da Alemanha Oriental, era bem bacaninha. Enfim, tinha menos modalidades, né? Mas assim, que eu lembro, sim, eu lembro do atletismo, daqueles 100 metros, que foi, o pessoal fala que foi os 100 metros mais topados da história, né? Acho que não sei se foi 4 5 não sei se foi 3 ou 4 por aí, que foram desclassificados, né? Mas o mais conhecido, o vencedor, que era o canadense, gritando, eu esqueci o nome dele. Ben Nossa, Johnson, Ben Ben Johnson. Johnson, nossa, Isso. lembrei. Só Ben para Johnson, só para te corrigir, acho que parece que foram, durante a carreira, 6 dos 8 finalistas foram pegos em exames antidoping, né, ao longo da carreira, né? Só o Robson Caetano e Calvin Smith foram os únicos que tiveram a carreira toda zerada, digamos assim, sem nenhum exame de doping doping positivo. positivo.
Pois é, né? Pena que não pode retroagir mais de 10, daqui mais de 12 anos, a 10 anos que não pode retroagir quando há doping, exame antidoping, que atualmente tem uma regra que retroage, mas tem um limite de tempo. Então, nossa, foi um escândalo na época. Foi a primeira vez nos Jogos Olímpicos que um doping foi tão escancarado, tipo assim, doping alto nível, né? Porque nunca tinha acontecido doping desse nível de um campeão olímpico. Sim, sim. Na época a gente não sabia muito, assim, desconfiava. Não depois que a gente soube que realmente, anos 70 anos 80 até o comecinho dos 90 tinha doping à torta, à direita e tal. Principalmente na época dessa competição da Guerra Fria Estados Unidos, União Soviética. Era doping para dar, vender, alugar. E isso com o tempo foi esclarecido, mas sempre foi muito escandaloso. Aliás, Robson Caetano, bronze nos 200 metros lá em Seul também, né? A mãe medalha não viu nos 100 metros, mas viu nos 200 com a medalha de bronze. E também, cara, eu me lembro muito do judô, né? Judô, o Aurélio Miguel, o único campeão olímpico da história que ganhou 100 golpes, ele só ganhou com punição dos adversários. Todos os adversários que ele enfrentava, ele não ele venceu com punição deles, né? Ele não venceu por golpes dele. É uma coisa muito bizarra. Aí na final contra o alemão ocidental, foi uma emoção muito grande. Nossa, foi muito legal. O meu, assim, meu que tem uma vaga lembrança, mas eu lembro razoavelmente, mas sim, é aquela coisa. Primeiro que a gente, o Olímpico que a gente vê, é inesquecível, né? O brasileiro, obviamente, né? Primeiro e único, né? Em Seul, foi esse do Horário Miguel. Mas foi legal, foi esquisito, né, que ele ganhou sem golpe, mas tudo bem. Acho que é bom sempre lembrar esse tipo de coisa. E uma coisa que lembra muito, assim, muito diferente foi o vôlei feminino, cara. Peru e União Soviética, a final feminina. Peru fez 2-0. Naquele tempo não tinha ainda aquele negócio dos 25 pontos, né? Caiu, ponto, ponto, não existia isso. Também, essa é pros velhos, né? Que Regra você tinha. chatíssima, inclusive, falo Nossa, mesmo. A regra da você tinha. vantagem era a coisa mais chata que tinha no vôlei. Abençoado seja o cara que tirou essa regra da vantagem e inventou o líbero, que também deixou o vôlei mais democrático. Sim, claro que, que o vôlei literalmente cresceu, né? O pessoal cresceu muito, muito. Os baixos não tinham vez, mas o líbero permite enfim, naquela época foi assim, se não me engano, foram umas 4 horas de jogo. O cara foi extremamente bizarro. Tipo, foi um jogo, foi o único que assim, aquele o Peru mais chance tinha já no ouro, em relação peruana, assim, quem acompanha mais o vôlei sabe o quanto o Brasil sofreu com o Peru, né? Sem duplo sentido, por favor. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de É, Deus. a gente pode até depois ir falando com mais detalhes nesses pontos, né? Porque realmente foram momentos marcantes, né? Você falou de três, pode depois falar com mais detalhes, mas tu não respondeu uma pergunta, cara. E a Olimpíada de madrugada, né? O que que você lembra para ver? Que você provavelmente seus pais não iam deixar você assistir, né, cara? Então Tinha era ver muito de noite, ver pela resumo, tinha manhã. resumo pela manhã. Ah, Acompanhava os programas esportivos também. Sim, realmente é complicado assistir de madrugada, né? Mas tinha muito evento que era assim, no comecinho da manhã, sabe? E eu sempre fui de acordar cedo, desde essas eras mesozoicas. Sempre fui de acordar cedo. E é. aquela coisa, não tinha TV a cabo, não tinha internet, era só a TV por assinatura, TV aberta, né? É. Na época, nosso TV querido era e, quem? TV e jornal, né? No jornal também tinha era a única maneira da gente. Quer dizer, o rádio Rádio também, né? também, né? Sim, É, era o jeito de se informar. é, E eles passavam resumos também. Se eu não me engano, a SBT também mostrou, a Manchete também sim, mostrou sim. esses jogos de futebol. Nessa época era muita emissora que mostrava, né? Vou chutar aqui, porque a gente tem até o especial lá no Jogos Olímpicos na televisão brasileira, né? Vou falando meio de orelhada, mas acho que era Globo, Globo Manchete, Record e SBT. Globo Manchete, Band e SBT. Acho que a Record já estava meio mal das pernas na época, que foi o período pré-Edir Macedo, né? Então, acredito que essas quatro tenham transmitido, né? Pois é, então assim, era época também que o jeito de transmissão não estava nas alturas. Uhum. Era mais acima. Só tinha aquela regra meio chata da OIT, né? Que se compara, era meio com a Copa Casada, né? Copa do Mundo, Olimpíada.
Só tinha uma confusãozinha dessa que tinha na época. Mas, assim, era mais, assim, comparado com atualmente, obviamente, é mais difícil acompanhar, né? Porque basicamente o time pegava mais pelos resumos. Voltou a assistir Globo Esporte e dava, era o que dava para ver. Mas, assim, eu conseguia acompanhar na medida do possível. Mesmo às vezes de noite, assim, às vezes eu acordava e assistia e tal. Foi assim, eu nunca gostei de jogos de madrugada. A primeira Olimpíada que eu lembro foi de madrugada. E foi bem bacana. Mesmo a abertura do jogo em Seul também foi, acho que foi, não sei se foi de noite também, É, mas foi no começo da noite. Acho que foi de manhã lá. porque foi a luz do dia, né? Pode ter sido na parte da manhã, Sim, foi né? no dia lá, né? De vez Lá da horário, manhã e aqui a parte da noite, é. acho que foi na noite, assim, aqui no começo da noite. Enfim, sempre foi uma coisa, assim, foi uma coisa complicada para acompanhar, porque tem aquela coisa, eu tinha 7 para 8 anos, né, para assistir madrugada, nunca foi meu forte ficar aguentado acordado. Foi complicado porque não tinha tecnologia de hoje em dia, a facilidade de acesso, É. todo mundo acompanhar qualquer hora, qualquer lugar, aquele tempo era bem Mas, mais restrito. mas tu falou que não faz de madrugada, nem para ver corrida, gente. Nem, 88 era o auge do Senna, cara. Você não Cara, nem GP do eu acho. Japão. Cara, porque eu não consigo, nunca consegui, não consigo ter, assim, pra ficar Uhum. acordado de noite, porque o sono sempre é uma pessoa muito dorminhoca. Isso é fato. É assim, que eu chego em outro lugar, assim, eu assisto, assim, o do Senna tinha que eu assistir. Mas Hum. aquela coisa, eu assisto sofrendo, né? Porque naquela época, sabe o que eu fazia? Eu ligava pro telespectador. É o novo, Nossa. nossa, Não, por favor, Ed, caramba, velho. explique para a geração mais novas o que é um telespectador, porque quem está ouvindo e é mais novo não vai saber. Com certeza não vai. É. Então, né, o telespertador era um serviço oferecido na época na casa eram estatais ainda, né? Aqui no Ceará, era você ligava para a central da empresa e pedia para tal horário ligar para casa para ele acordar. Você liga, deixava agendado o horário, e na hora que tinha marcado, aí eles ligavam para você para ele acordar. Basicamente isso. Bizarro, né? Hoje em É, meu dia. filho. Saiu para Pensar, quê? as gerações de hoje em dia também, se a gente souberem que tinha uma rádio que falava a hora, né? A rádio relógio, né? Para você poder corrigir seu horário, né? Também. Né? Tem coisas piores do que isso, mas não vamos comentar porque não vem o caso. Tipo, É. telesexo, mas enfim. Não, Pra não falar não, por disso porque não favor, vem o a caso. gente é um podcast família, cara. Não vamos citar isso. Não, é family friendly. Family friend, Somos o podcast da família brasileira. É, Pois é, assim, nessa época eu tinha que apelar para isso, né? Na madrugada, pelo que eu fazia, pedia meu pai para ligar lá para o Ceará, ele ligava, a gente tava o horário e beleza. Eu dormia, quando ele ligava, ele ia no meu quarto e me acordar. Era o que dava para fazer. Jogos Olímpicos, às vezes eu usei isso também durante a Olimpíada, mas é menos frequência. Coisa de Fórmula 1 de noite era certeza, mas Olimpíada em Seul eu usei também. Mas tinha mais também que na sorte, né? Porque a Olimpíada é aquela coisa, né? Só tinha uma emissora, só tinha uma, tipo, não tem aquele negócio de muitos canais, né? Que hoje em uhum. dia são 4 canais e tem sinais, era só um canal disponível. Era torcer para mostrar. Ali você tinha que ficar. Talvez até as emissoras, talvez a Bandeirantes, que já tinha aquela tradição de passar tudo, né? Passar qualquer tipo de esporte, né? Mas as outras provavelmente passavam o que tinha mais chance de medalha para o Brasil, né? Ou futebol, né? A gente não falou também se tem a medalha do futebol, né? Acredito que Esse deve ter. campeonato olímpico, né? Perdeu É, para a gloriosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. exatamente. É, grande momento. Você falou que estava nas Bebeto suas memórias. jogou, né? Romário também jogou, não jogou? Beto, Sim, Romário jogou, sim. né? Esses dois. Tafarel no Dunga. gol. Não, Dunga não. Dunga foi 84. Ah, Tafarel jogou, verdade. Daí Dunga foi Tafarel, ó, na prata contra a França. do Tetra. Isso eu sei de cabeça porque eu lia muito sobre esse negócio de Olimpíada. Eu adorava, porque na época eu era muito viciado em futebol. Então, caraca, deixa eu ler. Aí podemos dizer que Tafarel, Jorginho, Bebeto e Romário e, se eu não me engano, Mazinho também. Não, acho que Mazinho não agora. Mas eu tenho certeza que Tafarel, Jorginho, Bebeto e Romário estavam, foram tetracampeões, estavam lá. E um que também estava lá, cara, grande apresentador, né?
Craque Neto, Craque medalhista de Neto, prata. verdade, E ele jogou a Neto. final, porque parece que tem agora também me falha a memória do jogador que estava machucado. Neto era reserva e ele foi titular e cobrou o escanteio para o Romário fazer o gol lá, do primeiro gol do Brasil lá na final, né? Que a final da União Soviética, o Brasil começou com 1-0, gol do Romário e tomou a virada. Falando em futebol, uma coisa que muito me lembra, assim, que marcou muito, foi Zâmbia. Zâmbia se classificou para os Jogos Olímpicos, cara, no futebol, né? Fez 4-0 na Itália, isso foi muito doido. A trazer na Itália, né? Zâmbia, né? A Zâmbia foi aquela geração que acabou sofrendo aquele acidente de avião em 92, né? 93, né? 3, Isso, 93. né? A Até, base a base era aquele time, né? Que era uma geração muito sim, boa, né? Talvez Zâmbia fosse até para a Copa do Mundo de 94, foi durante as mas eliminatórias, eu acho. Foi durante as eliminatórias, acredito até que sim, a gente estava acredito que viajando sim. para jogar e acabou, o acidente acabou, o avião acabou caindo e matando a seleção toda. É, Pois é, eles passaram para a segunda fase, mas acabaram que foram eliminados na segunda fase. Não lembro se foi pela Alemanha Ocidental, né? Não estou lembrado. Alemanha Ocidental. eu acho que foi. O Brasil pegou a Alemanha Ocidental na semifinal, né? Ganhando os Foi. pênaltis. Tá, Sim. aí começou a mística do Tafarel, né? Que ele pegou os gols. Tafarel! Na época o Galvão ainda não tinha lançado o Sai que é tua Tafarel, né? Mas o Tafarel já estava pegando pênalti. E teve a Pois é, final eu do. me lembro muito dessas. Me lembro muito dessas. Esse, do basquete também basquete também teve a República Centro-Africana que competiu foi a única vez que eles estiveram no basquete foi em 88 que eles classificaram no basquete. E em 88 foi a última Olimpíada também do sem profissional, o boxe. O boxe não, o basquete sem ser profissional, né? A Exatamente. partir de Por quê? 88, Porque os Estados Unidos tomou outra traulitada, né? Foi da União Soviética, sim, né? União Soviética, exatamente. na época tinha o Sabonis, né? Arvidas Sabonis, ele era lituano, né? Mas na época era da Sim, União Soviética, ele era o craque do time, botou lá a galera dos universitários no bolso, né? E a União Soviética foi campeã olímpica. E a Iugoslávia foi bronze também, foi a última participação da Iugoslávia, né? Do 92 já foi a Iugoslávia estava suspensa, né? E a Croácia, que se classificou e foi prata, né? A boa parte daquela seleção da Iugoslávia de 88 tinha jogadores da Croácia. Uma coisa legal, né? Você falou de basquete, 88, a história que o Oscar conta até hoje, né? Que ele errou a sim. cesta lá nas quartas de final, nos últimos lances. O Oscar estava lá para fazer a cesta para virar o jogo, se eu não me engano, né? Mas aí errou, aí deu rebote. A União Soviética foi lá, fez mais uma cesta e matou o jogo. E diz que ele se arrepende disso aí até hoje, né? Porque o Brasil tinha, em 87, o Brasil tinha ganhado da seleção universitária dos Estados Unidos, naquele feito histórico, então estava na esperança que o Brasil fosse medalhista no Olímpico no basquete, né? Acabou não sendo, né? Então foi esse momento aí triste aí pro Oscar Schmidt, né, cara? A gente pode voltar. Ele jogou muito, né? Ele jogou muito, né, em 88. Tava jogando muito. Ele, o Marcel, né? Bola de três, a linha de 3 pontos era ainda recente, né, no basquete. E ele e o Marcel já estavam dominando, né? Estavam metendo bola de três torta direito. Então, era uma vantagem que o Brasil tinha, né? Dizer que o Brasil não marcava bem, mas era muito bom no ataque. Então, tinha essa vantagem. A gente pode voltar um pouco sobre a final lá da galera dopada lá do Ben Johnson, mas acredito que o grande evento de Seul, né? Acredito que foi isso, né? O doping do Ben Johnson, né? Talvez, acredito ter sido uma coisa que foi muito falada, porque 100 metros rasos, o que que ele é? A prova principal do atletismo, né? E a Prova mais rainha. falada, é. Ele foi lá e bateu o recorde mundial, né? Unificou o recorde mundial e olímpico, né? 9,79. Assombrou o mundo, né? O Ben Johnson era aquele cara trincadaço, né? Super forte, né? E 2 dias depois veio essa coisa que ele estava usando esteroide, e realmente foi. Podemos dizer que acho que foi um momento das Olimpíadas, né? Negativamente, né? Porque acabou botando uma luz no primeiro grande doping, eu acho, da história olímpica, né? Foi, com certeza. Não, foi esse. Antes desse DOP, tipo, ninguém achava que ia pegar assim, uma grande estrela por causa de DOP. Ninguém achava isso. Ele foi o primeiro. O Benilson foi o primeiro, digamos, primeiro peixe grande na rede do antidoping. Que também jogou uma luz ainda maior sobre essa coisa que cresceu ainda mais, que foi, infelizmente, esportistas
tomando top substâncias proibidas para poder ganhar. Foi a primeira bomba, entre aspas, que caiu no mundo olímpico, literalmente, de doping. Foi essa. E já tinha, né, o lance da suspeita do pessoal da Cortina de Ferro, né? Depois a gente viu um monte de casos na Alemanha Oriental, né? A própria União Soviética, alguns países lá socialistas, né? Considera da chamada Cortina de Ferro ali do leste europeu, né? Tinham essa suspeita de doping, mas aí veio um doping de um canadense, né? E aliás, teve um caso que até hoje, né? A gente não citou ainda, até hoje as pessoas ficam em dúvida se a pessoa estava com substâncias ilícitas ou não, né? Que foi a Florence Griffith Joyner, né? Estadunidense aí. Sim, Ela ganhou os 100, 200 metros, recordes olímpicos, recorde mundial dos 100 metros rasos, dos 200, né? Até hoje estão com ela. Só bateram o recorde olímpico agora, na última Olimpíada, né? A Hera Thompson, da Jamaica, né? Ela bateu o recorde olímpico. Mas o recorde mundial, mano, ainda não foi batido. Podemos dizer, Reg, você poderia dizer que Fro Joe, né? Como era conhecida, usava o suco, como diria Rodrigo Góes, cara, ela morreu aos 29 anos. se aposentou em 89, tá? Só dizendo que 89 começou. Não, É não estamos, 39, né? não estamos acusando, mas em 89, quando as regras antidoping passariam a ser mais Monta- rígidas por conta do todo o escândalo que foi do Ben Johnson, ela anunciou sua aposentadoria. Pois é, e morreu com 38, muito nova, tipo, um atleta morrer de causas naturais, entre aspas, com 38 anos, isso não existe, né? Tipo, é a marca que o pessoal mais persegue, né? O 100 metros está razoavelmente perto. Cara, pra isso é doping, muito doping. Estados Unidos, sim. Tem um boato, né, que coloca os Estados Unidos sempre muito protegido em questão de doping e tal, mas isso a gente não tem como provar, né? Mas é a notícia que corre a boca pequena que os Estados Unidos sempre foi muito protegido pelo doping. Esse cara da Florence Griffith Joyner é escandaloso. É por se aposentar aos 30 anos, logo depois do o ano seguinte que ela se aposentou, logo no ano seguinte que ela foi campeã olímpica, se aposentar, e logo por causa que assim, e as regras constantemente mudarem, estar mais duras, para mim é doping, com certeza. Eu não tem nem o que. Então, também acho, porque os resultados dela, antes de 88, não eram tão bons assim. De repente, ela veio voando, né? Ela bateu o recorde mundial nas seletivas dos Estados Unidos. Então, Tem. prova que ela veio voando, né? O marido dela, né? O Al Joyner, né? Teve até a irmã do Al Joyner, né? Que é a Chrissy Joyner, que também foi campeã olímpica no heptatlo, né? Também tinha suspeitas, né? Apesar de não ficar com um corpo tão definido quanto a Griffith Joyner, né? E também ficava suspeita por cima dela, né? Mas a Florence Griffith-Joyner Aham. realmente dominou, né? Os Estados Unidos sempre quis vender na Olimpíada que ela foi a estrela da Olimpíada, mas pro resto do mundo sempre ficou aquela dúvida, né? De, porra, será que foi isso aí? Só comendo frango com batata doce? Não, não foi só frango com batata doce isso aí não, meu amigo. Acho que ela gostava do suco, como diria Rodrigo Góes. Ela tinha um segredinho sujo, né? Ou pensa no segredinho sujo, né? É o suco que passarinho não bebe, né? Ou É, bebe. Só que não é, pode. bebê vai ficar saradão. É, mas é complicado. O marido dela, o Al Joyner, nega até hoje, né? Que ela morreu porque tinha um problema no coração, sei lá, né? Alguma coisa assim, que falou que depois de morta fizeram vários exames dela de autópsia, né, e não tinha nada. Aí a gente pode até falar, tudo bem, né? Depois que tanto tempo que ela parou, né? Não pode realmente não ter nada. Mas, na época ali, parece que ela fez um ciclo ali de um dopingzinho, né? Pois é. E com a ajuda dos Estados Unidos, né? Porque a gente falou da final dos 100 metros rasos, né? Que é considerada a mais suja da história. O Carl Lewis. Carl Lewis foi campeão olímpico, né? Herdou a medalha de ouro. E a gente sabe o que aconteceu, né? Após ele encerrar a carreira, ficou sabendo que os Estados Unidos ocultaram alguns exames antidoping que tinham dado errado, alguns suplementos que ele tinha tomado, né? Que deixou acima do permitido algumas substâncias, entendeu? Então, a gente sabe que também
o Carl Lewis, apesar de ser um dos maiores atletas olímpicos, né? Ele foi eleito pelo COI, o atleta do século, o atleta olímpico do século XX, né? Mesmo assim, a gente sabe que também não estava muito puro, não. Pois é, o pessoal fala que esses resultados ocultos foram antes de 84, Hum, Los Angeles. Aí imagina que é uma grande esperança estadunidense de medalha ser suspenso por ser plagado no doping logo antes dos Jogos nos Estados Unidos. Imagina como ia ser, nossa, é o que rola, suposições é o que rola por aí. não, Falando de, saindo dessa questão da treta que realmente marcou jogos, ó, falar do Suriname, né? Anthony Nest. Primeira medalha de ouro do Suriname foi em 88, na natação. Negro, detalhe. é bem interessante, né? O Anthony Nash, grande nome da natação de Suriname, né? Acho que foi a única medalha no Suriname, né? Não sei se é a medalha olímpica, mas na natação, com certeza, né? Acho que foi a única, até hoje é a única medalha olímpica do. Uhum. E um grande momento também, acho que, sim, é tanta marca vai puxando, puxão um pelo outro. Greg Louganis, né? Lembra que ele bateu a cabeça durante o Sim, trampolim? sim, sim. Eu Seleção acredito ele que, curou. sim, eu acredito que se não fosse, talvez o doping do Ben Johnson seria a grande história olímpica, né? Eu tenho até uma história engraçada que acho que eu lembro memórias de infância, de assistir ao esporte, alguma coisa de memória olímpica. Eu lembro disso claramente, de ter visto contando essa história. Não sei se foi antes provavelmente deve ter sido antes de Atlanta que tinha alguns especiais que o Globo Esporte falava, e isso me impressionou bastante, né, cara, porque ele bateu com a cabeça, né, no trampolim, foi perigoso, né, cara, podia ter sido uma tragédia ali, né, Demais. e depois ele voltou, né, e conseguiu a medalha de ouro, né, e, Exatamente, foi campeão olímpico, mesmo com curativo e tudo. Foi é, de bater aquela trampolim, tipo assim, foi uma das grandes imagens de Seul de 88 é, também. Foi essa do Greg Louganis, que depois assumiu gay, né? E revelou também que, se não me engano, que que tava com AIDS, né? Que tá com AIDS. isso, soro positivo, exatamente, Foi descobri que positivo, né? ele Imagina se revelou fosse, né? anos depois, anos Foi, depois, eu acho que ele já estava com vírus, ele não sabia que estava com vírus soro positivo, mas ele já sim. estava na época, então imagina também que antes já era um preconceito muito grande, né? Naquela época, né? E foi antes, inclusive, do Magic Johnson se assumir soro positivo. Então, para você ver, Magic Johnson sofreu bastante, né? Para tentar voltar a competir. Imagina na época se fosse descoberto ele soro positivo fosse divulgado, né? Clima de histeria que ia ser lá em Seul, né? Principalmente por causa do sangramento que ele teve. Mas foi um grande momento mesmo. Greg Louganis, acho que um dos grandes atletas da história dos saltos ornamentais. Eu ia dizer que Greg Louganis, outra lembrança que eu tenho de Greg Louganis é que eu jogava muito Olympic Gold no Mega Drive e eu alugava sempre na locadora, né? Vou explicar para gerações mais jovens, né? Antigamente existia um lugar chamado locadora, em que a gente ia lá e tinha uns jogos de videogames em cartucho, né? Cartucho, encaixar lá no videogame, tá? Que a Ah, gente ia nós. lá, alugava, né? E jogava, né? Um final de semana e depois devolvia. Nessa época eu alugava muito o Olympic Gold e tava sempre lá o nome dele, do recorde mundial. Eu acho que talvez por isso eu tenha gravado na memória cena dele batendo com a cabeça, uma coisa, porque o nome já me era familiar, né? Na época, talvez, quando eu joguei, eu falei, pô, quem? Greg Louganis, maluco aqui, recorde mundial. E chega lá no recorde mundial, se não me engano, acho que era recorde olímpico, né? Porque na época era em pontos, no, vou chutar aqui, tinha uma pontuação, alguma coisa assim, era somado, sei lá. Eu tô falando, não tô falando de orelhada de novo, não deveria, mas acredito que tinha alguma coisa que dizia que era o nome do Greg Louganis, que ele tinha, acho que era a maior pontuação, né? Ainda hoje é a pontuação. Outra coisa a gente pode lembrar aqui, 88 foi a volta, sabe de quê, Regi? De tênis, né, cara? Tivemos o Sim, tênis, depois de muito tempo, né? E tivemos o primeiro, e se não, o único Golden Slam da história, né? é Steph o Graf, único, é né? o único. Steph Primeiro, Graf. ganhou os quatro Os Grand quatro grandes Slams e foi slams. campeão olímpico. Jogava pouco, Sim. né, o Steph Graf, né? Não, eu era fã total da Steph Graf. Nossa, eu era fanboy dela, literalmente. Ela jogava muito demais. Atualmente, quem não sabe, atualmente ela é casada com o André Agassi, né? Uhum. Tem estadunidense. Mas a Steph Graf era fenomenal. Inclusive, a final foi contra a Argentina Gabriela Sabatini, na decisão do ouro, e que a Graf venceu.
A decisão levando o ouro a Argentina, Gabriela Sabatini, que também é muito popular na época, né? Ficou com a medalha de prata. Foi a marca o retorno do tênis depois de 54 anos. Aqui a última vez tinha sido em 24. Ah, então foi 64, não? Matemática agora, no momento, é difícil. 54 anos, né? Sessenta e Matemática não quatro funciona com gente de humanas. cracaça, né? Acho que uma das maiores da história, né? Sim, No com caso. certeza. Steph Graf acho que pra mim, assim, feminina, acho que Steph Graf é uma das maiores da história. Ela junta Graf com a Serena Williams, a Billie King, É. enfim, Tem é aquela lá, gigantesca. tem aquela lá que fala umas groselhas também, né? É a australiana, né? Margaret Court, né? Fala mais. E o Deixa lá talento pra lá, dela talento dela né? não corresponde ao que É, tem no cérebro dela, mas enfim. é, infelizmente. A Aliás, teve gente. até boicote em 88, né? Você sabe, né? Sim, teve alguns, né? Da Coreia do Norte boicotou, né? Falou, e Como aí teve. sempre. Aí acabou tendo uma grande ausência, né? Que foi Cuba, né? Não teve Cuba. Cuba não foi A Cuba. seleção de vôlei feminino de Cuba já era fortíssima na época, né? Acabou Sim, não indo, nossa. né? Cuba, Albânia, Etiópia Cuba, Albânia, Etiópia e Seychelles. Seychelles. Não apareceram. E a Nicarágua não apareceu por falta de grana e Madagascar desistiu. Mas pro boicote, foi o último boicote olímpico que foi registrado foi esse, 78. Que foi aquela com muito assim, que teve 84, teve um boicote soviético, 80 teve um boicote dos Estados Unidos, 76 teve um boicote africano, porque a Nova Zelândia foi jogar na África do Sul, na época do apartheid, e os países africanos não gostaram, pediram a Nova Zelândia ser excluída, só que quando excluíram, então muitos até chegaram a iniciar a competição, mas desistiram e abandonaram, enfim. 78 oficialmente foi o último Jogos Olímpicos com boicote. Então, gente, vamos lembrar aqui, né? A gente já falou de algumas medalhas do Brasil, né? Mas vamos organizar certinho. E o Brasil, em Seul, né, ficou em 24º lugar, um ouro, duas pratas e três bronzes, né? Um ouro que já foi citado, né? Isso. Foi do Aurélio Miguel. O resto falou que foi a lembrança dele, né? A primeira lembrança de medalha olímpica, né? Do Aurélio Miguel, primeiro ouro olímpico do judô, né? Aquele ouro na estratégia, né? Do grego, Estratégia. estratégia, né? Estrategista. Do italiano, estratégia do Ele, espanhol. ele não é o Alonso, mas tem El Plan. É o plano, verdadeiramente. Só na punição todo mundo se deu mal, né? As duas pratas, uma a gente já citou também do futebol, né? Eu até abri aqui o Wikipédia para ver, realmente Mazinho estava no grupo. Então são os cinco tetracampeões: Tafarel, Mazinho, Jorginho, Bebeto e Romário, né? Seriam seis, porque tinha o Ricardo Gomes, mas o Ricardo Gomes foi cortado da Copa de 94. Sim. Então, oficialmente, o Ricardo Gomes não é o tetracampeão. Posso Ah, até, então, coitado. posso até falar aqui a seleção toda que estava lá, né? Ademir, Aloísio, não lembro dos dois. Andrade eu lembro, era jogo do Flamengo, né? André Cruz, Batista, Bebeto, Careca, que não é esse eu sei que não é o Careca do Napoli, né? Do São Paulo, era um outro Careca acho que jogava no Cruzeiro, se não me engano. Edmar, que era um atacante que era do Guarani. Giovani, que era do Vasco. João Paulo, que também era do Guarani, depois foi para a Europa, né? Jorginho, gestora tetracampeão, Luiz Carlos Vinck, Mazinho, Milton, Neto, craque Neto, medalhista olímpico, foi de brincadeira, donos da bola, Ricardo Gomes, Romário, Tafarel, Valdo e Zé Carlos. Eita É porra. uma coisa que a gente não falou, que era interessante, que 88 tinha a regra que você podia, não tinha limite de idade, mas você só podia levar jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo. Então, essa era a nossa seleção que ninguém levou a Copa do Mundo. Tinha uns caras mais experientes, tipo o Andrade, o Edmar, o, o Zé Carlos, se eu não me engano, já era um pouco mais experiente, era goleiro do Flamengo também. Tinha uma galera mais jovem na época, era Romário, Tafarel, Jorginho, Bebeto, né? O André Cruz, se eu não me engano, era novo também. Então tinha, né? O Neto era novo também na época, né? O Neto explodiu, acho que foi o quê? 89, 90, né? No Corinthians, né? Eu Futebol não é tanto minha praia assim, né? Eu sei conheço futebol, mas eu não lembro muito bem
A minha lembrança do Neto é do Corinthians pra cima, entendeu? Então, não sei se antes ele era o craque, mas nessa época que ele era, acredito que era um cara promissor. E os três bronzes, né? Robson Caetano, a gente falou também, né? 200 metros rasos, né? Chegou na final dos 100 metros rasos, bronze nos 200, né? Acho que a prova dos 200 metros era até a especialidade do Robson Caetano, né? Os 100 ele disputava, mas nos 200 que ele se garantia. O Pois outro, é, é, uhum, medalhas aí no Brasil em 88. é, faltou as da vela, né? Vela que tradição de medalhas, né? Desde 68, acho que foi a primeira medalha da Sim, vela, né? 68. Exatamente, Então, Cidade do México. que Barcelona 92 não, a vela não pegou medalha, mas em 88 pegou dois bronzes, né? Foram Cássio Tornado, Clínio de Freitas e Lázaro Grael, Nelson Falcão e Torben Grael na classe Star, né? Foi a segunda medalha do Torben Grael. Eu ia falar a primeira, mas a primeira foi em Los Angeles. Essa foi a segunda, a primeira na classe Star, né? Que ele ia em breve fazer dupla com Marcelo Ferreira, dupla que ficou marcante aí com dois ouros olímpicos e um bronze. Uma coisa para falar sobre a vela, Régio, você que é Irmãos Grael sempre sendo irmãos Grael, né? foi, Ganhando medalha através do tempo e da história. Torben lá, e agora tem a Martini, né? Levando o sangue da família, que já foi bicampeã no Rio, e foi campeã com o ouro do Rio em Tóquio, né? E os Grael sempre. Torben Grael é um dos grandes, né? Da vela. Em 88 já estava ganhando medalha, daí você tira. para você ver. Grael é um sinônimo de vela, né? Uma família Sim, vencedora, né? Na vela. com Você vê certeza. as gerações aí. A Martini pode ser tricampeã olímpica, né? Já pensou? Ela e a Caena Kunze Nossa, vão. Não temos um tricampeão tricampeão. olímpica. Nunca tivemos, né? Um esporte campeão olímpico, vai ser a primeira vez. Nunca tivemos, nunca tivemos. As pessoas que têm chance de ser tricampeã olímpica é a Thaísa, do vôlei, pode ser, trio Sim. olímpico, e Martina Grael e Kaena Kunz. Podemos ter aí uma coisa inédita, né? Consecutivo, É, de é, forma que nunca aconteceu em forma inédita, é. sendo redundante. Seria incrível, né? Paris Nossa, digamos que ela tá com a Martina e a Caena tem menos chance, né? Em relação aos outros ciclos, elas tinham mais status de favorito. sim. Mas tem chance, né? Assim, tem que vão brigar por medalha. O negócio é que não são tão favoritos quanto foram no Rio e em Tóquio. Uhum. Elas estão um pouco abaixo, mas é aquela coisa, elas conhecem os caminhos do mar, elas conhecem. Vai que. Também uma torcida aí para a família Grael, né? E vai ter também o Marco Grael, que também vai estar na Olimpíada, né, de Paris, né? Sim, Então, a família Grael, 49ers participou. realmente, o pessoal lá já começa a andar e já bota no parquinho e, ó, tem que aprender já a velejar aí. Então, já sabe andar, já tem que velejar. A família Grael é assim, A primeira palavra que eles dizem, Gugu, vela, Gugu, navegar. por aí, por aí. Então é isso, Regis. Tem mais alguma coisa a você lembrar? Podemos dizer que, na verdade, podemos dizer que a Olimpíada de Seul foi uma Olimpíada legal, né? Não tivemos boicotes muito grandes, né? Como Moscou e Los Angeles, e tivemos bastante recorde, bastante coisas marcantes para se lembrar, né? Que Seul foi o ocaso da final da rivalidade da Guerra Fria, né? A última Olimpíada em que Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram diretamente, já que em 92 já não existia tinha mais União Soviética, não existia mais cortina de ferro, mas é história para o próximo cast. Foi o ocaso de uma era, o começo de uma nova era mais estável, digamos assim. Mas até quando a gente não sabe, né? Mas 78 foi meio que quem viu não vai ver mais porque é impossível ver algo semelhante ao que aconteceu em 88. É verdade. Momento histórico, né, cara? A gente até falou Sim, pouco, a com gente até falou certeza. pouco voltando a coisa das medalhas, até falou um pouco do Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz também estava fazendo negócio de campeão. Ele tinha a chance de ser bicampeão olímpico, né? Ficou com a prata. Acabou sendo o Sim. último grande competição, né, do Joaquim Cruz, né? Depois ele ficou lesionado, né? Foi outro grande atleta da história olímpica, né? Eu acho que é isso, você falou bem, aí, não teremos outra Olimpíada desse nível, assim como não teremos outra como a de Barcelona, né, cara? Eu
Já estou ansioso para gravar o de Barcelona, porque é uma Olimpíada que vem as primeiras lembranças do Marquinhos lá com 7 anos de idade, 8 anos de idade, mais ou menos. Vou contar também minhas lembranças dessa Olimpíada, que eu acho super legal e que tem um segundo. Eu vou deixar só um spoiler para o próximo, que tem um segundo melhor mascote da história olímpica, né? Já digo Eita, logo, nós. né? Que é o Kobe. É meu sonho ter um Kobe de pelúcia, mas vai ser difícil. Não faz mais. Mas eu sou muito fã do Kobe, sou muito fã da Olimpíada de Barcelona, minha primeira lembrança, né? Mas isso é papo para o próximo podcast. Agradeço a você desde já por ter ouvido. Curta, compartilhe aí, passa para geral aí que gosta de esportes olímpicos, que tem lembranças daquele tempo, né? Fala aí nas redes sociais quando a gente colocar esse podcast no ar, as suas lembranças. Se a gente falou alguma groselha aqui, porque pode correr o risco, né? Estamos falando mais das nossas lembranças, sem olhar muito para as estatísticas, coisas assim, para a gente dar um relato mais descontraído sobre isso, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa edição. A próxima edição vai ser de Barcelona. Espero vocês lá. Lembrando sempre aí, ó, Pix do Surto Olímpico, surtoolímpico@gmail, ajuda a gente aí na cobertura de Paris. E tamo junto. Abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.